Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos, né? Futebol, basquete, beisebol. Antes de tudo, se é a primeira vez que você está aqui, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar para que esse conteúdo chegue até mais pessoas. Batemos a meta de 1.700 inscritos aqui no YouTube, de 5.000 lá no Instagram. Então, agradecer lá no Instagram. Queria agradecer aqui também todo mundo que se inscreveu nos últimos dias, quem já acompanha há mais tempo e está compartilhando com todo mundo para vir conhecer o canal, para conhecer um pouco mais. Isso me ajuda pra caramba, ajuda que eu continue produzindo, ajuda que outras pessoas possam ver e ajuda até para que possíveis marcas ou pessoas interessadas de repente em investir no canal vejam aí todo o resultado que eu tô tendo nos últimos meses, né, com todos os conteúdos que a gente está criando. Bom, vamos falar de todos os jogos que a gente teve nesse último final de semana do futebol americano. Mais uma vez, um vídeo que está saindo mais tarde do que eu gostaria, mas porque os jogos demoraram para sair, alguns jogos o compacto não aconteceu ainda, então eu tive que ver a transmissão e isso demanda mais tempo e tudo mais. Mas parece que é chovendo molhado, tem que ficar falando sobre isso toda vez. Os times parece que não conseguem entender ainda a responsabilidade que eles têm. É, para com as competições em si. Eu não falo nem no meu caso, que é quem cria conteúdo, ou do Felipe do Mapa, ou do Rafa da FABR Highlights, mas todo mundo é afetado, inclusive as próprias competições que esses times participam, né? Então, eu acho que tem que ter algumas mudanças. Eu acho que os prazos estabelecidos para as competições eles são muito grandes para os times, tem que ser reduzido. Eu reconheço que nem toda equipe tem ali uma pessoa especializada para editar e para gravar, ou que pode ter ali um custo um pouco maior do que de um estado para outro, mas as equipes elas têm que entender que isso faz parte, né, do investimento que elas têm quando elas se comprometem a estar numa competição. Então eu acho que já passou da hora das competições mesmo também cobrarem um pouco mais ou tomarem a frente disso de uma vez para que a gente não tenha nenhum problema. Bom, mas vamos falar dos jogos. Antes de tudo, eu vou começar falando de um jogo que eu não vou comentar muito, porque a gente esbarra num desses primeiros problemas, que foi a vitória do João Pessoa Espectros por 55-7 contra o Ferza Petroleiros. É um jogo que o compacto que eu tive acesso tinha menos de uns minutos, que estava muito incompleto, faltando ali muita coisa, né? Então não é um jogo que dá pra gente falar muita coisa. Do que dá pra falar, né? Foi um Spectros que foi dominante, que conseguiu fazer muita coisa que queria no seu ataque. A linha ofensiva ainda me preocupa um pouquinho, né? Eu acho que o Nick Rooney é um cara que evita muito sacks e que evita que essa hora esteja sendo mais exposta, né? Com alguns buracos. E a gente viu mais uma vez algumas situações dessa nesse jogo. E a defesa conseguiu ali anular bem a equipe da Alferza como um todo. E a equipe da Alferza, desde o primeiro jogo, depois da primeira vitória, não conseguiu operar mais no mesmo ritmo. É uma equipe que realmente não estava nesse bolo para brigar desde o começo, mas a gente não viu evolução, né, no passar dos jogos, e a gente tinha falado muito sobre as equipes melhorarem mesmo em situações em que elas não são favoritas, e eu acho que a Alferza não está conseguindo ter essa melhora por enquanto, né? Espero que esse time consiga ter essa melhora. Mas desse jogo, gente, de verdade, a única coisa que dá para falar, porque realmente o jogo não foi transmitido e o compacto que eu tive acesso, inclusive queria agradecer o Rafa do FABR Highlights, que foi quem me mandou, era um jogo incompleto, né? Então é mais ou menos isso desse jogo, infelizmente. Indo agora para Carrancas FA 14, Fortaleza Tretões 26, né? Mais uma vitória da equipe do Tretões, garantida aí nos playoffs com a campanha de 5-0, dependendo só de si, para garantir uma vaga direto na semifinal da Conferência Nordeste, né? Se vencer o jogo contra o Ceará Caçadores, que será o jogo final, já está garantido aí na semifinal. Foi um jogo bom, né? Eu falei um pouquinho dele lá no Instagram, né? Inclusive para quem não foi conferir, né? Tem vários conteúdos que saem lá antes do que saem aqui, né? Não análises completas, mas pequenas partes de coisas que eu percebo ali em primeiro momento, onde eu falei sobre como o Fortaleza Tritões defensivamente podia aprender com esse jogo, né? Porque viu um Carrancas trazer uma proposta diferente para o seu ataque, viu um Carrancas conseguir correr para 187 jardas. Então eu acho que é um aprendizado para essa defesa que não estava tendo muita dor de cabeça desde o jogo do Spectros, né? Então entender ali o que o adversário fez, como o adversário usou bem o seu running back ali em passes curtos, variou bastante o que queria fazer no backfield, né? Às vezes até sem um quarterback na posição, né? Mas o Carrancas trouxe uma proposta diferente para o seu ataque, eu achei isso muito interessante. Não foi o suficiente para vencer, mas foi uma equipe que conseguiu equilibrar bem isso que queria fazer, gastou bastante relógio durante todo o jogo, né? O máximo que pôde ali quando
o placar ainda não estava muito esticado e precisava correr atrás, e eu acho isso uma coisa positiva. Mais uma vez, apesar da derrota, você consegue ver ali coisas boas disso, né? Mas a equipe do Fortaleza Tritões conseguiu dominar. Ofensivamente, trouxe mais uma vez aquele jogo de no-huddle, um ataque muito rápido. Em algumas campanhas, isso acabou não dando certo, né? Porque sofreu ali alguns sacks, algumas coisinhas assim. Então teve que sair rápido de campo. E, inclusive, eu acho que vai ser interessante a gente ver o quanto essa estratégia do no-huddle ela vai ser continuada e aplicada. Né? Porque uma coisa é você fazer isso, de repente, num jogo contra o Cocoia Sabres, ou nesse jogo contra o Carrancas que não afetou, mas num cenário de playoff, numa semifinal, ou até no wildcard, se de repente acontecer alguma coisa, você fazer isso, o seu ataque sair muito rápido, depois a sua defesa ter tido uma campanha longa que ficou em campo, ela vai estar mais cansada. Então, são ajustes e situações que eu acho que vão ser muito interessantes para a gente ver dessa equipe do Fortaleza Tritões. Uma coisa muito importante que eu queria ressaltar, só 3 faltas cometidas no jogo inteiro pela equipe, e eu acho que isso é muito positivo. A gente vê aí jogos com equipes cometendo quase 200 jardas em faltas, 12, 15 faltas no jogo. A gente vê 3 faltas para 30 jardas ou 35. É realmente algo muito bom, né? E esse ataque, como eu falei, ele foi rápido, mas ele foi eficaz, né? Foi, mais uma vez, bem equilibrado, 142 jardas terrestres, 155 aéreas. Quentin Williams é o modelo porque esse ataque quer fazer, né? O cara que pode correr, pode estender jogadas. Cada vez mais tem a química com seus recebedores. A química dele com o Hobbs também muito boa. Hobbs aparecendo em situações pontuais, né? Ele não é um cara que, de repente, a gente vai ter um jogo ali com 10, 12 recepções, mas ele recebendo numa terceira descida longa importante, num contra um, recebendo ali numa outra situação e conseguindo um touchdown. Então é um cara que, quando tá com a bola na mão, consegue produzir bastante. E vai ser muito importante para esse time com o passar da competição, né? É um cara que eu tô gostando muito de ver jogar. E eu acho que a equipe conseguiu controlar muito bem, variou bem as formas de correr com a bola. Acho que esse aspecto desse jogo rápido do ataque vai ser uma coisa interessante para a gente ver no último jogo contra o Caçadores, né? E como isso vai ser levado adiante nos playoffs da conferência e na sequência da BFA como um todo. Para a equipe do Carrancas, ainda está na briga, né? Pelo que eu vi, ainda tem chances de se classificar. Né, se conseguir vencer o seu terceiro jogo, né, o seu último jogo, vai ter uma campanha de 3-3. Aí tem uma combinação lá que tem com Jangadeiros e com Redentores. Né, eu não consegui entender 100% a matemática que tem que acontecer ali, mas se a equipe ficar com 3 vitórias, se coloca numa boa situação para ficar com essa terceira vaga. Né, tem um jogo muito duro contra a Cavalaria, né, para garantir essa vaga. Mas se conseguir essa terceira vitória aí, se coloca numa boa situação para ficar com a última vaga do Nordeste, né? As outras 5 já estão definidas ali com Tritões, Spectros e Scorpions pelo grupo A. E o grupo B já tem Mariners e Cavalaria, né? Então a gente tem uma vaga, né? Que pela minha matemática, eu acho que ainda está em aberto entre todos, né? Acho que até o Imortais, matematicamente, talvez ainda tem chance, porque ainda tem 3 jogos a cumprir, né? Então poderia ficar no cenário ali com 3-3. Mas eu acho que desse jogo é isso, só para não deixar passar em branco a defesa do Carrancas, né? Teve seus bons momentos, conseguiu ali forçar 3 sacks e teve 5 tackles for loss, mas com o passar do jogo a equipe do Tritões foi se encaixando, foi ficando confortável com a partida e conseguiu ali administrar muito bem. Passando agora para um jogo da Conferência Centro-Oeste, né? Tivemos Sorriso Hornets 20, Rondonópolis Hawks 7, um jogo que, assim, claramente as mudanças de quarterback elas fizeram um efeito muito grande no jogo. Né? O Hornets perdeu o Caio bem no começo da partida, né? Sofreu ali uma concussão, pelo que me passaram do pessoal do Hornets. Ele sofreu uma concussão, né? E por isso saiu do jogo, obviamente. Inclusive, mandar aqui minhas mensagens, espero que esteja tudo bem com ele, espero que ele melhore. Tem que se cuidar bastante, a gente sabe que concussão é uma coisa séria, né? Que tem que se tomar muito cuidado, né, para poder voltar ao campo ou não, né, e torço para que ele esteja bem, para que ele possa ir voltar bem ou levar o tempo que precisar antes que ele possa voltar a campo, mas que ele fique bem. Acho que nesse momento é o mais importante de tudo. Depois da saída dele, né, a equipe não tem um QB reserva, né, vamos dizer assim, mas o Eduardo e o Adner, né, 2 wide receivers, revezaram um pouco ali para assumir essa posição. Os pontos positivos. É uma equipe que está bem treinada
e que o plano de jogo parece bom na cabeça de todo mundo. Então, o jogo terrestre em si, ele não parou de funcionar, né? Eu trouxe aqui algumas anotações, né? A gente viu um time correndo muito bem com a bola, né? Eu não lembro qual dos dois aqui, se foi o Eduardo ou se foi o Wagner. Eu acho que foi o Wagner. Teve mais de 100 jardas terrestres, então é um time que conseguiu se equilibrar correndo com a bola, mas quando foi pro jogo aéreo não conseguiu, obviamente, ter o mesmo sucesso, né? Eu acho que o Caio trazia aquela coisa de ter uma força muito boa no braço para esticar algumas bolas, um equilíbrio também. Só que a defesa do Hawks, quando entendeu que o jogo aéreo não seria um fator, foi se ajustando, se ajustando, se ajustando, e o jogo foi ficando mais truncado, mais difícil. Mas o Hornets conseguiu ele estabelecer bem e vencer. Muito desse mérito vem dessa defesa, né? A defesa que teve 3 safeties, então 6 pontos aí na sua conta. Encarou, como eu disse, a situação de quarterback dos dois times foi diferente. Encarou um Hawks que veio majoritariamente com o Barose, né, como quarterback. O Barose que estava de running back ano passado, mas já jogou de quarterback antes, então a equipe trouxe ali uma variação, né, com o Barose de QB, um conceito ali de triple option, com o Barose, me fugiu o nome do outro running back, e o JT jogando atrás. Eu, particularmente, acho que se sua proposta era ter essa variação, eu teria ido com o JT. Eu acho que o JT ele traz mais velocidade, eu acho que ele traz mais capacidade para quebrar tackles. E querendo ou não, ele está mais fresco como quarterback, né? Ele passou o primeiro semestre todo jogando como QB, né? E tem a força no braço necessária para conseguir fazer os passes que o Barose tentou, né, durante o jogo. Essa variação teve seus momentos bons, conseguiu algumas jogadas explosivas, teve um touchdown, mas no geral a defesa do Hornets foi se adaptando, foi se ajustando, e quando o Hawks ficou com as costas na parede, a defesa puniu e capitalizou, né? Então foram 6 pontos ali, teve um intentional grounding, teve um tackle dentro da endzone e um bad snap que a equipe conseguiu ali capitalizar em cima disso. Então é uma defesa que foi fundamental para a vitória, vai ser fundamental até o final do campeonato, e dependendo do que for a situação de quarterback do Hornets, né, talvez ela seja um fator ainda mais pesado, né? E falando dessa defesa, eu trouxe uma anotação muito importante, que foi a volta do Baby. Né, o Baby que estava jogando na Europa no primeiro semestre voltou aí para essa equipe, já tinha jogado no jogo contra o Miners, né? Não tinha reparado nele no primeiro jogo, não sei se ele jogou ou não, mas no Miners e esse jogo ele já estava. E é um cara que faz um papel muito importante ali dentro do interior da linha, né? Um cara que faz muito daquele trabalho sujo, conseguiu ali gerar muita pressão também em alguns momentos, e é um cara que tá trazendo essa experiência também aí, já tá tendo uma rodagem muito grande, com certeza soma demais para essa defesa montada pelo Pechina, que é um cara muito novo, mas que tá fazendo um trabalho muito bom, né, com essa equipe, com essa defesa do Hornets, né? Então, é uma defesa que desde o jogo do Arsenal ali, quando teve alguns contratempos, só foi melhorando, melhorando e melhorando. Do Rondonópolis Hawks, né? O Hawks jogou seus 4 jogos, né? Então ficou ali com uma campanha de 2-2, né? E assim, tá com uma campanha de 2-2. É uma equipe que sentiu o baque de novo, né? Não sei o quanto ter um plano de jogo com o Zanquim ou a mudança do JT ali na questão do Barose, o que faria de diferença ou não. Defensivamente, a equipe foi bem, né, quando foi se ajustando. Eu acho que, óbvio, mais uma vez, a saída do quarterback titular do time adversário ajuda muito a você trabalhar o que o adversário pode ou não fazer, né? Isso é meio óbvio, mas é sempre bom a gente reforçar. Mas vale a gente falar também uma perda que a equipe teve, né? Que eu fiquei sabendo essa semana, que foi a saída do... Me fugiu o nome dele agora, do jogador norte-americano que estava jogando na linha defensiva, né? O Perkins. Ele, pelo que o pessoal do Hawks me falou, ele teve uma lesão de Aquiles, né? Onde ele precisou voltar para os Estados Unidos para operar. Então a equipe perde ali um cara que, além de toda a experiência e tudo que ele podia somar, ajudando, falando com todo mundo, dentro de campo ele estava jogando muito bem. Tinha conseguido ali alguns sacks, já tinha roubado a bola algumas vezes. É um cara que gera uma preocupação maior para um plano de jogo ofensivo. E com certeza é uma perda que o time vai sentir bastante. Mas o Hawks está classificado para os playoffs. Então vai ser muito interessante a gente ver como essa equipe se ajusta, né, para o restante da temporada. Passando agora para a Cavalaria 2 de Julho 41, Pernambuco Imortais 7, Cavalaria 2 de Julho 41, né, o último jogo que saiu, né, eu tô gravando agora praticamente de madrugada, né, porque esse foi o último jogo que saiu, então foi o último jogo que eu parei para analisar. Uma boa vitória da Cavalaria, né, a Cavalaria que acho que tirando o jogo do Mariners tem jogado muito, muito bem. A gente vê o jogo terrestre aparecendo cada vez mais e isso é importante,
para que esse time consiga também desafogar um pouco o Cotton. Foi o primeiro jogo sem o Irving, né? Eu tinha falado na prévia sobre ele ter saído lesionado no último jogo, e ele publicou pouco depois que esse vídeo foi pro ar, ele também já devia ter publicado sobre a lesão dele e tudo mais, mas o time conseguiu manter muita velocidade com seus wide receivers, né? O Felipe Ronaldo teve 3 TDs, o Felipe Índio teve 1. Então, uma equipe que mantém a sua característica dos receivers explosivos, né, que conseguem esticar muito bem o campo. Teve 2 touchdowns terrestres, né, um deles com o Cotton. E é um time que ofensivamente jogou muito bem, né? E assim, um jogo muito completinho desse ataque, né? Vou sendo bem sincero. E antes de eu falar isso aqui agora, eu queria deixar muito claro que eu tô gostando muito da temporada que eu tô vendo do Cotton. Eu acho que em comparação com o ano passado, ele parece um QB 10 vezes melhor. No aspecto de como ele tá se entregando, como ele tá ajudando esse time a ser melhor num aspecto como um todo, tá correndo bem com a bola nas horas certas, tá ali entendendo melhor as situações, tentando trabalhar um pouco mais, mas é incrível como ele consegue ter situações de 8 ou 80 passando a bola. Em um drive, ele fez um passe perfeito, ele fez uma leitura perfeita para encaixar a bola num espaço que só o recebedor dele ia conseguir pegar, encobrindo o safety na hora certa. E no drive seguinte, ok, uma situação diferente, ele estava sendo pressionado, então ele teve que passar em movimento contra ali, um movimento natural dele como quarterback, mas que ele joga a bola praticamente no peito de um defensor. Então, é muito estranho até pra gente avaliar o Cotton, porque assim, ele tem situações onde ele coloca passes perfeitos e tem essas situações onde ele comete erros que, na minha opinião, são muito evitáveis, né? São situações que ele podia se livrar da bola, ou eu não sei o que acontece, que ele acaba tomando uma decisão ruim, né? Mas, tirando isso, que é um peso importante, ele tá tendo uma ótima temporada. E eu acho que a Cavalaria como um todo, ofensivamente, está melhor porque ele está jogando melhor do que o ano passado. É, E do Cotton também, a única coisinha que eu acho que vale, assim, que eu até tinha deixado anotado, que eu senti que ele ainda não tá legal, foram as running back screens, né? A equipe tentou 4 ou 5 vezes, teve uma ali, eu acho que só que conseguiu conectar o passe. Então acho que ele tá ainda entendendo um pouco melhor como trabalhar essa bola, mas no geral é um jogo muito bom. Correu para touchdown, teve ali algumas corridas desenhadas, tá entendendo muito bem as situações, mas é muito, eu não vou dizer engraçado, porque obviamente não é engraçado pro time da Cavalaria, nem para ele, mas é muito estranho como parece que todo jogo tem essa bola dele ali que ele vai ser interceptado ou quase interceptado, que era uma situação muito evitável, né, de ser interceptado, né? Porque existem boas interceptações e interceptações ruins, né? Existem aquelas que você tentou jogar num contra um, que você confiou no seu cara, que você não tinha o que fazer, uma quarta descida e tudo mais, mas tem ali situações evitáveis. E o problema para mim é que a grande maioria das interceptações que ele toma parece que seriam evitáveis, né? Se ele tomasse um pouquinho mais de cuidado. Mas do ataque da Cavalaria é isso. Da defesa, a defesa teve um jogo muito bom, forçou 2 turnovers, conseguiu ali se ajustar ao que o Imortais estava fazendo, porque o Imortais, por não ter uma cara ainda ofensivamente, a equipe testou muita coisa, testou ali muito play action, alguns deram certo, alguns não, né? A equipe conseguiu ali pontuar com o seu touchdown, tentou ficar com vários jogadores no backfield, tentou muita coisa, né? E a defesa foi se ajustando, foi entendendo ali quem eram os caras que poderiam impactar ali uma vez que estavam com a bola na mão, e foi se ajustando, foi forçando erros e foi evitando que a equipe de Imortais conseguisse capitalizar muito. Né? Como eu disse anteriormente em outros jogos, a Cavalaria também está classificada para os playoffs, né? Tem aí o último jogo contra o Carrancas. Se vencer, vai terminar 5-1, né? E pode ficar na liderança do seu grupo, né? Acho que o Mariners tem 2 jogos ainda, se eu não estou enganado. Então vai depender ali da combinação, mas eu imagino que o Mariners, no pior cenário, deve fechar 5-1 também, né? Então aí a equipe ficaria em segundo, porque no confronto direto perdeu para o Mariners. Mas já está classificado. E se eu não estou enganado, pelas minhas contas, acho que no pior cenário vai ser o segundo lugar mesmo. Bom, da equipe do Imortais, né? Como eu disse, um ataque que testou muita coisa, viu algumas coisas funcionarem, viu outras não funcionarem. E isso é bom, né? Eu acho que a equipe poderia, de repente, ter tentado um pouco menos, de repente focado um pouco mais, assim, pô, a gente viu que isso aqui deu certo, vamos tentar alguma coisa dentro desse pacote aqui, mas eu acho que é uma equipe que está se ajeitando ainda, né? Uma equipe que teve fusão e tudo mais, então tá se achando, tá trabalhando, e como eu disse, foi uma derrota onde a gente viu melhora, né? Então eu acho que do ataque, né?
Então eu acho que é um pouco disso. A defesa foi dominada pela equipe da Cavalaria, não tenho o que falar, né? Principalmente pelo ar. A equipe da Cavalaria tem esses caras muito rápidos que produzem muito após a recepção, né? Ou caras que esticam muito bem o campo e fica complicado acompanhar esses caras na velocidade. Teve uma interceptação ali, né? Então, método defensor para estar no lugar certo para interceptar essa bola. Mas a equipe de Imortais segue aí sem nenhuma vitória na BFA, tendo mais 3 jogos a cumprir, né? E como eu disse, se eu não estiver enganado, talvez matematicamente ainda tenha chance. Se não estiver, peço para deixar aqui nos comentários. Eu peço desculpas porque realmente eu não tenho de cabeça o regulamento. Seguindo na Conferência Nordeste, né? A gente tem Cavalaria, Ceará Caçadores 48, Parnamirim Scorpion 6, né? O último jogo da BFA, inclusive, pra gente falar. O Caçadores garante sua ida aos playoffs, né? Era o jogo que definiria o terceiro colocado do Grupo A, né? As duas equipes estavam com uma campanha de 2-2, né? E quem vencesse e as combinações que poderiam ou não acontecer, o confronto direto é o que iria pesar, né? Então o Caçadores venceu, então mesmo que perca na última rodada pro Tritões e o Scorpions vença seu último jogo, a equipe do Caçadores vai passar como terceiro colocado. Então aí as duas equipes jogam o último jogo basicamente só para cumprir tabela, né? Esse time do Caçadores é muito estranho. Eu entendo que a gente sempre tem que nivelar times. Eu entendo isso. Eu tento sempre falar disso da melhor forma possível. Mas, assim, é muito estranho como esse time do Caçadores consegue ser dominante contra os times que não estão no páreo para disputar pelo título e como esse nível cai contra times que estão no páreo, né? Eu sei que Fortaleza Tritões e João Pessoa Spectros não são o mesmo termômetro de Caucaia Sabres, não são o mesmo termômetro do Parnamirim Scorpions, mas é uma diferença muito grande. E eu acho que é por conta disso que eu fico muito dividido para falar desses Caçadores. O Bradley é um bom quarterback, o Bradley jogou muito bem, a equipe tem bons caras que apareceram nesse último jogo, né? A gente teve o Tico jogando bem, o Wallace que teve 2 touchdowns, o jogo terrestre apareceu muito bem também, foram o Yuri com 150 jardas, o Bradley passando para 312, então é um ataque que você vê que ele tem peças, você vê que ele tem elementos, você vê que tem um bom quarterback ali, mas sabe, é muito estranho, né? Como o nível cai muito, né? Um time que parece que tá pronto para um tiroteio, começa o jogo muito bem, só que não consegue manter até o final contra essas equipes mais fortes. Mas nesse jogo dos Scorpions, como eu disse, o ataque fez um jogo muito bom, a defesa fez um jogo muito bom também, conseguiu ali lidar bem com o fato de ter um quarterback móvel do outro lado. Eu ainda acho que o Mariota conseguiu produzir bastante, conseguiu ele achar janelas, evitou vários sacks para conseguir soltar a bola ou para pelo menos se livrar. Mas a equipe do Caçadores conseguiu 2 interceptações com o Kalik Bell, né? O Kalik Bell que tá bem abaixo do radar, eu acho que de muita gente, né? Mas é um cara que tá muito bem. Eu acho que a média dele tá de 1 interceptação por jogo, ou pouco mais de 1 por jogo, né? 2 nessa última partida. E é um cara que tá sendo importante ali para essa secundária do Caçadores, não só nesses jogos, né? Mas nos jogos grandes também. Então é um cara que está um pouco abaixo do radar, mas que está fazendo uma temporada bem sólida pela equipe do Caçadores. Um problema que eu vi desse jogo, né? Muitas faltas dessa equipe, 12 faltas para 120 jardas. Né? Então, cuidado que a equipe vai ter que ter aí para os próximos jogos. Vai ter um último teste nessa fase de grupos contra o Fortaleza Tritões, que eu acho que o Tritões vai vir para ganhar, obviamente, vai querer ele ficar na liderança do grupo. Claro que tem um aspecto ali do que se o Spectre terminar com a mesma campanha, eles vão ficar na frente por conta de confronto direto e tudo mais. Mas vendo esse Tritões jogar, a gente não imagina que esse time vai vir tirar o pé no último jogo, né? Tendo a oportunidade de fechar invicto. Né? Então, vai ser um teste muito bom para o Ceará Caçadores, vai ser um teste muito bom, principalmente para essa defesa, porque essa defesa sofreu muito contra esses times, né? E eu acho que é uma engrenagem, né? Que a partir do momento que a defesa não consegue segurar, o ataque tem uma campanha ruim, o special teams erra aqui, e isso vira uma grande bola de neve, né? A engrenagem para de funcionar, né? E assim, vai ser um outro teste, né? Para esse time que vai para os playoffs, provavelmente com a terceira vaga, e provavelmente vai encarar a Cavalaria, né? Então, assim, são cenários que a gente já começa a olhar para os playoffs e de duas equipes que estão em situações diferentes, né? A Cavalaria que não conseguiu bater de frente com o Mariners, mas foi melhorando jogo a jogo. Tá terminando essa fase de grupo historicamente numa alta, né? Ainda tem o jogo do Carrancas. E esse Caçadores que, contra esses times que estão mais abaixo, dominou. Contra os mais fortes, não conseguiu performar bem.
né? Então eu acho que vai ser muito importante. E da equipe do Scorpions, para falar algumas coisinhas, né? Eu acho que vale o destaque para os bons retornos que a equipe teve no Special Team, teve vários bons retornos. Bom jogo do Matheus, camisa número 5, teve touchdown da equipe, recebido pelo Mariota, e várias situações onde apareceu bem. A equipe usou muito bem também o Mike Moulton, né, um dos norte-americanos que a equipe tinha, usado ali em situações de passes curtos, né, um cara que traz uma versatilidade também ali, apesar de não ser o cara mais rápido do mundo. Tinha o Jumanji ali também para algumas situações. Mas a defesa não conseguiu fazer muita coisa, realmente foi um jogo difícil para essa defesa conseguir achar formas de parar esse ataque do Caçadores, não conseguiu gerar tanta pressão ao Bradley. E ofensivamente teve ali boas situações, né? Acho que passou bem a bola, né? O jogo terrestre foi negativo, foram menos de 16 jardas. E o jogo aéreo teve ali acho que 150, 140, alguma coisa nessa casa, mas não foi o suficiente. A equipe eliminada dos playoffs tem o último jogo a cumprir aí na fase de grupos, mas pode terminar 3-3 e se despedir dessa BFA com o sentimento de que faltou um pouquinho, mas que poderia ter ido mais longe. Tem boas coisas aí para essa equipe olhando para o ano que vem. Virando a chavinha agora para o Brasileirão, né? O Brasileirão tivemos muitos jogos também nesse final de semana. Foram 5, se eu não estiver enganado. Foram 6, né, na verdade, né? 6 jogos nesse último final de semana. Vamos começar falando da D2, né? E vamos começar falando do que, para mim, foi a zebra do ano até agora, né? Que foi São Miguel Indians 14 e Canoas Bulls 12. Né? Algumas pessoas me perguntaram, foi uma zebra maior do que Indians e Rhinos para a SPFL? Para mim foi, né? Muita gente falando sobre, não, porque o São Miguel Indians em casa é um time bom, que tem a história da equipe do São Miguel Indians, e eu acho que talvez a galera não tenha entendido que eu estava falando no aspecto de 2023, né? Eu não estava falando num aspecto histórico da equipe de São Miguel, nem nada do tipo. Até porque a equipe realmente fez por merecer, mostrou uma grande estrutura para conseguir vencer o jogo, principalmente defensiva, né? Mas, olhando o que o Canoas Bulls tinha feito e olhando o que o São Miguel tinha feito em um jogo, que era o único jogo que a gente tinha para olhar, contra o Erechim Coroados, para mim foi sim uma zebra, foi sim a zebra do ano. Mas enfim, vamos falar do jogo. O ataque de São Miguel, para mim teve uma mudança que foi, se arriscou menos, principalmente passando a bola, né? Eu acho que isso tem um fator muito grande para a equipe não dar ali campos curtos ou não dar a bola de graça para o seu adversário. Então, uma boa estratégia de vamos correr mais com a bola, vamos tomar mais cuidado, vamos usar o jogo aéreo ali de forma mais segura e mais pontualmente, né? Foi um time que trabalhou em jarda por jarda, snap por snap, e foi recompensado ali com algumas jogadas explosivas, principalmente a jogada explosiva que deu o TD da vitória, né? Que foi realmente ali o diferencial. Mas para mim, né? Isso foi uma outra coisa que já saiu lá no vídeo do Instagram. O principal diferencial foi o trabalho dos Special Teams, né? Que conseguiu capitalizar, conseguiu trabalhar em cima dos erros da equipe do Bulls. Né, conseguiu também, quando a equipe do Bulls cometeu uma falta ali, depois de ter errado um field goal, teve uma segunda chance, teve ali calma para converter. Eu esqueci de anotar o nome do kicker aqui da equipe do São Miguel Indians, algumas pessoas até falaram, até peço desculpas, porque eu realmente acabei esquecendo de anotar. Então, o Special Teams teve um ótimo trabalho com esses field goals, com um bloqueio de field goal, um bloqueio de extra point que viraram os 2 pontos que fizeram a diferença no final das contas, e um grande trabalho da defesa. Né? A defesa que encarou um Bulls que estava correndo bem com a bola, que tem um quarterback que traz muita versatilidade, né? Que é o Antônio, que teve ali também seus momentos em que ele conseguiu correr, conseguiu pontuar, teve suas primeiras descidas, esticou algumas jogadas, sim, mas bons jogadores vão fazer boas jogadas eventualmente. O seu trabalho é diminuir o máximo possível o efeito dessas jogadas ou a quantidade de vezes que isso vai acontecer. E eu acho que a equipe de São Miguel fez isso muito bem. Né? Então tem muito mérito, conseguiu ali se safar de alguns errinhos também que teve ali na secundária, no final do jogo. Acho que vale a gente mencionar esses pontos de atenção para essa defesa do Indians, mas é uma equipe que venceu, se coloca de volta nessa briga, ainda tem aí mais 2 jogos a cumprir, pode terminar de repente com 3-1, dependendo do saldo pode ficar com o segundo lugar, pode brigar pelo primeiro lugar ali, dependendo da combinação de resultados, e fica forte aí dentro desse grupo. Para o Canoas Bulls, é muito complicado falar. A defesa não jogou mal, né? Eu acho que seria injusto falar que a defesa jogou mal, porque a defesa conseguiu conter bem, conseguiu ali na grande maioria do tempo evitar que a equipe de São Miguel avançasse. As jogadas explosivas, elas acontecem, né? Todos os times que têm bons jogadores
conseguem, e tem um plano de jogo, conseguem achar essas jogadas, conseguem fazer isso, né? E, gente, o jogador é humano, o jogador pode errar ali um ângulo de um tackle, pode fazer alguma coisa errada naquela situação, né? Mas a defesa deu reais condições pro Bulls vencer o jogo inteiro, né? Colocou o time ali em boas situações para vencer. Mas o ataque não jogou bem, né? Não conseguiu desenvolver muito do seu jogo como a gente tinha visto, né, nas primeiras partidas. Principalmente na última partida contra o Iron Tigers. E assim, eu particularmente, eu até deixei anotado aqui, né, a mudança de quarterback no quarto período, né, eu entendi porque colocou um quarterback ali com um aspecto mais passador, né, olhando para relógio, olhando para tudo mais, mas eu não teria feito essa mudança tão perto do final do jogo. Eu acho que isso, com o quarterback frio, né, que não tá vendo necessariamente a velocidade da defesa em campo, o Antônio ainda estava conseguindo produzir com as pernas, estava conseguindo achar janelas, então de repente esse atleticismo poderia fazer valer, porque você não precisava de um touchdown, né? Você precisava só posicionar a sua equipe para tentar um field goal, né? E isso, na minha opinião, foi um fator também colocar o cara ali talvez muito frio para essa situação, né? Teve um drop, inclusive, que aconteceu, que a culpa não foi dele, mas eu acho que a equipe talvez tinha tempo ainda para fazer essa mudança, ou deveria ter feito essa mudança um pouco antes no jogo, né? Se queria, de repente, estabelecer um jogo mais aéreo. Mas eu acho que a gente tem que falar, né, do que pode ter. Não, é o que eu falo. Não, nunca é um lance. Nunca é um lance, né, que crava uma vitória. Não foi só o extra point bloqueado do São Miguel Indians. Não foi só um dos field goals que a equipe não fez, não foi só um drop da equipe do Bulls que custou a partida. Mas eu acho que vale a gente falar a falta no field goal que a equipe do Bulls cometeu, né? O Indians tinha errado o field goal, deu uma falta de 5 jardas ali, um ataque ao chutador, se eu não estou enganado. Deu uma segunda chance para a equipe de São Miguel, que converteu naquele momento para o jogo ficar mais apertado. Então, o Bulls ainda é uma equipe que eu acho que tem totais condições de ir para os playoffs, só depende de si, né? Pega ainda o Erechim Coroados para fechar sua participação na fase de grupos, né? O Coroados que está invicto. Então, se vencer, vai fechar 3-1 e vai ficar numa situação confortável, acho que até por conta de saldo. Provavelmente seja um dos times que vai passar, mas é um ponto de atenção muito grande para esse time ter perdido o jogo da forma que perdeu, né? A gente viu uma queda muito grande de como essa equipe produziu no jogo, mas até pelo que eu recebi de mensagem de alguns jogadores e tudo mais, o time parece estar muito consciente, né, do que aconteceu, e isso é importante. É um time que não está ali meio que inventando desculpas. Todas as mensagens que eu recebi foram de, a gente entendeu o que aconteceu, a gente sabe o que tem que melhorar e bola para frente. E eu acho que isso é do jogo mesmo. Seguindo agora na D2, a gente tem Tigres Futebol Americano 37, Rio de Janeiro Capitans 0. Um dos jogos que também demorou para chegar, tá? Só deixar esse reforço aqui também. Falei dos outros jogos, vou falar aqui também. O Rio de Janeiro Capitans jogou seu segundo jogo, jogou em casa, né? Jogou no Rio, mas o Tigres trouxe um jogo muito bom, né? Como eu disse, eu achava que a equipe do Tigres teria uma vantagem muito grande por conta da posição de quarterback com o Gustavo, e foi um fator, né? O Gustavo correndo bem com a bola em jogadas desenhadas, esticando algumas jogadas com as próprias pernas para achar alguém livre, conseguiu ter um jogo muito sólido passando, principalmente no primeiro tempo, mesmo com a interceptação que ele tomou. No segundo a gente viu ele insistindo em algumas coisinhas para ver se encaixavam ou não, teve alguns sucessos, alguns não, inclusive acho que é um ponto de atenção para ele, né? Alguns passes ali no meio do tráfego que talvez ele não precisasse, né? Inclusive acho que a interceptação entra aí nessa qualificação, mas no geral um jogo muito bom dele, gostei muito do que eu vi. As corridas desenhadas eu acho que é a pedida para quando você tem um quarterback com a velocidade de explosão que ele tem. E a defesa fez um jogo praticamente perfeito. Eu acho que dá pra gente contar nos dedos as boas jogadas ofensivas do Captains. É uma equipe que está se desenvolvendo, é uma equipe que está se achando ainda. Então isso é normal. Pegou esse Tigres que, apesar de não ter feito grandes jogos, né, nesse ano até agora, era uma equipe que estava encarando uma boa competição, era uma equipe que estava tendo uma rodagem legal. Então já estava entendendo o bom e ruim do seu time, né? A defesa fez um jogo espetacular, forçou ali pelo menos 5, 6 sacks. Conseguiu um grande trabalho. Toda vez que os QBs do Captains tentavam esticar um pouquinho a jogada, já estava lá punindo, já estava forçando o sec, já estava dando ali um quarterback hit na hora que ele estava soltando a bola.
E a equipe do Captains, né, acabou não conseguindo ofensivamente criar nada, né? No começo do segundo tempo a gente viu uma boa corrida, um bom passe. No primeiro tempo a gente viu algumas coisinhas, mas não conseguiu finalizar. Quando roubou a bola ali, não conseguiu transformar isso em pontos. E é uma equipe que ainda está se desenvolvendo, ainda está se achando, né? E isso é normal, né? Nesses momentos, mais uma vez eu falo, o fato da equipe não jogar um estadual, a equipe ter jogado um amistoso só antes das competições começarem, pesa um pouco, porque aí você acaba não tendo muita base, né, do que o seu time pode ou não fazer bem, né? Eu acho que vale mencionar que teve algumas situações ali de retorno que poderiam ter sido um pouco melhores, algumas que foram boas, né? Defensivamente, eu acho que é uma equipe que precisa se ajustar ao que o jogo está pedindo, né? Insistiu ali muito em situações e pacotes muito iguais, né? E assim, e o Tigres tirou proveito disso, viu o que a sua secundária estava te entregando e falou assim, beleza, se é isso, eu vou fazer em cima disso. Tanto é que eu deixei até aqui as anotações, né? E isso é um elogio, de uma certa forma, na minha opinião. O Tigres não teve um jogo dominante, mas ele teve um jogo onde ele controlou todas as ações e em nenhum momento ele pareceu ameaçado. Eu não digo dominante, porque não foi um jogo, por exemplo, em que toda jogada o Tigres estava lá ganhando 20, 30 jardas. A defesa do Capitals teve seus méritos ali em corridas pelo meio, conseguiu desviar alguns passes, teve uma interceptação, né? Mas assim, a defesa dominou. O ataque teve vários bons momentos, mas assim, eu acho que é uma forma sólida de falar o que foi. Foi um jogo sólido. Eu acho que a equipe jogou bem, transformou, conseguiu muitos pontos, viu ali o Gustavo talvez ter esse o melhor jogo dessa temporada. E é uma equipe que está numa situação interessante agora nesse grupo, né? Porque o Macaé tem a questão do quarterback, né? Então que a gente não sabe como vai ficar, quem vai ser o quarterback agora, né? Pelo que eu entendi, pela gravidade da lesão do QB, né? Ele não deve voltar, pelo menos não imediatamente. Então o Tigre está numa situação que tem os últimos 2 jogos em casa, né? Contra esse mesmo Captains e contra um Oilers que a gente não sabe o que esperar, né? Então que você de repente pode terminar com a liderança desse grupo, né? Se você terminar 3-1, né? Aí vai ter o aspecto lá de saldo e tudo mais, né? Porque as equipes se encaram 2 vezes, né? Então é um grupo um pouco diferente, né? Então a equipe tem chance de terminar 3-1 e de repente pode ficar com uma liderança aí, ou, né, se construir um bom saldo, pode ficar com um dos segundos melhores lugares, né? Indo agora para Gravataí Spartans 11, Criciúma Iron Tigers 23. A primeira vitória em jogos oficiais da equipe do Iron Tigers, né? Então, antes de tudo, parabéns para a equipe de Criciúma. Foi um dos meus palpites errados da rodada, né? Eu falei que essa semana foi uma semana diferente, que eu fiquei 3-3, né? Errei São Miguel e Bulls, errei Iron Tigers e Spartans e errei Tritões e Flamengo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, primeiro de tudo, parabéns para a equipe do Criciúma Iron Tigers. É muito legal a gente ver as equipes terem essas conquistas de primeira vitória, de primeiro jogo e tudo mais. A situação do jogo foi coisa de filme da Netflix, né? Um jogo onde estava chovendo muito, o campo não estava ideal. A equipe toma uma decisão muito boa, que foi a troca de quarterback, né? A equipe colocou o Rogério no lugar do... Me fugiu o nome do menino agora, mas eu tenho até um conteúdo que talvez já tenha saído da hora que vocês estejam vendo isso. A equipe fez a troca de quarterback, pôs o Rogério ali, que era um cara mais para correr com a bola, teve boas corridas, fez a defesa ficar preocupada, o jogo terrestre teve suas jogadas explosivas e foi o diferencial, principalmente no primeiro tempo, onde a equipe construiu a sua campanha, né? Então o Iron Tigers tem muito mérito nessa sua primeira vitória. Obviamente, eu acho que a gente não pode ignorar a situação do jogo. Na equipe do Gravataí Spartans, a gente viu que é uma equipe que ela passa mais do que ela corre. E, obviamente, um jogo onde está tendo uma chuva torrencial, né? Onde os snaps são um problema para as duas equipes no começo do jogo, onde a chuva é um fator, né? E bola molhada e tudo mais. Isso afeta, obviamente, a equipe que quer passar mais a bola, mas, né? Dada a situação, né, o Iron Tigers se adaptou melhor que o Gravataí Spartans e venceu o jogo. Né, o jogo corrido fluiu bem, o jogo aéreo praticamente não existiu, mas também não precisou, né, a verdade é essa. A defesa teve um jogo muito bom, né, porque conseguiu ali anular o que o Gravataí Spartans queria fazer. Foi ali, ganhou de presente aquele touchdown no final, né, onde teve uma situação de uma jogada de corrida, que teve o fumble, a bola escapou, pegou a bola e levou para a endzone.
Então a equipe conseguiu ali cravar a vitória naquela situação, mas um jogo muito bom da equipe do Iron Tigers, né? Se adaptou melhor ao que o jogo pediu e conseguiu vencer. O Gravataí Spartans, né, no segundo tempo, esse jogo aéreo da equipe foi encaixando um pouco melhor. Né? O TD mesmo ali veio numa situação de uma bola pendurada, que a defesa do Iron Tigers acabou desviando para a mão do jogador do Spartans e ele foi para a endzone. Mas é uma equipe que vai ter que trabalhar bastante. Né? Agora eu acho que o cenário de playoff também fica um pouco complicado, agora tá 0-2. Né, teria que vencer os 2 jogos e vencer com bons placares, né, olhando para situações de saldo e ser um dos segundos melhores. Né, o ataque realmente sentiu muito a questão do campo e tudo mais, o jogo terrestre não fluiu, né, e não tinha no seu quarterback ali um cara que de repente poderia pegar e resolver, se bem que ele até quebrou ali alguns tackles, evitou, fez o que pôde, né, mas acho que special teams também foram um fator para as duas equipes, né, tiveram alguns errinhos ali dos dois lados que acabaram penalizando. E da defesa do Gravataí Spartans, eu acho que fica um mérito, porque assim, foi se ajustando, foi entendendo como funcionar, não conseguiu evitar algumas jogadas explosivas, mas assim como eu falei no jogo do Bulls, bons jogadores vão fazer boas jogadas, né? O L do Iron Tigers teve bons momentos ali para abrir os gaps e a equipe conseguir correr com a bola. A mudança de quarterback foi crucial, porque mais uma vez, a situação do campo, se você escorrega ou se você pisa errado ali e sai da jogada, quando você tem um cara com velocidade do outro lado, ele vai conseguir punir em cima disso. Mas desse jogo é esse, partindo agora para os jogos da D1. Né? Tivemos 3 jogos da D1 nesse final de semana. Vamos começar com Curitiba Crocodiles 30, Brown Spider 0. Um jogo que não me surpreendeu. Eu acho que aconteceu muito do que eu tinha, talvez, na cabeça e no papel, que um Brown Spiders que a defesa ia começar gerando pressão e o quarterback da equipe do Croco, o Lucas Mendes, ia ficar desconfortável, tomou algumas pancadas ali no começo do jogo, mas quando o seu ataque não consegue operar, quando o seu ataque não consegue ter ritmo de jogo, chega um momento que a sua defesa não vai conseguir parar uma OL que corre muito bem com a bola, né? O Mendes, mais uma vez, para mim teve um jogo muito limpo, né? Tomando boas decisões, correndo quando precisou correr, passando bem a bola. Tem um corpo de recebedores muito bom ao redor dele, né? Eu até deixei anotado aqui que o time não precisa que ele resolva o jogo, né? E eu acho isso muito importante, mas nos momentos ali em que ele teve que tomar uma decisão de fazer alguns passes, né? Algumas situações ali que a gente veria outros caras errando, ele tomou boas decisões, guardou a bola e resolveu. Até falei que, até na interceptação, eu senti que foi uma situação de 1 contra 1 que ele confiou no cara dele e o passe não saiu ideal, né? Mas isso também faz parte do desenvolvimento dele, né? Então, eu acho que do ataque é isso, um ataque que correu bem com a bola, passou bem a bola, Visa apareceu bem no jogo, né? Um cara que não tem tanto holofote ali, porque Atos e Bernardo estão jogando muito bem, mas teve um bom jogo, teve TD, foi importante no começo também ali pro Mendes esquentando um pouco mais com o jogo, mas a defesa teve um papel crucial, né? Forçou muitos turnouts, forçou muitos erros, não deixou o adversário gostar do jogo. Quando o Bambrila, que é o cara daquele ataque talvez com mais potencial para fazer algum estrago nesse momento, conseguia anular, conseguia forçar paradas e não deu espaços, né, para a equipe do Brown Spiders. É um pouco de chover no molhado, porque parece que eu estou analisando a final do Paranaense de novo, sabe? E uma coisa boa desse tipo no Croco, apesar de ainda serem muitas jardas em faltas, 95, já é menos do que a gente viu na estreia contra o Steam. Acho que ainda tem que diminuir bastante, 95 é um número muito alto, é quase um campo inteiro de falta, mas para essa equipe do Croco é uma melhora, vamos dizer assim, porque no primeiro jogo foi muito mais. Da equipe do Brown Spiders, além de um ataque que não ritmou, 3 erros no Special Teams que eu acho que vale a gente mencionar, um safety, e desses 3 erros, né? Um foi um safety, um foi a campanha seguinte virando um TD. A defesa, na minha opinião, até deixei aqui anotado, teve muito mérito em algumas paradas, em deixar o Mendes desconfortável no começo do jogo, forçou uma parada numa quarta descida ali que foi importante, mas que também eventualmente cede seus espaços e fica muito tempo em campo, então fica difícil ali para você se ajustar o tempo todo e conseguir marcar sem ter esse tempo maior, para até do lado de fora, para o seu treinador falar com você e você ajustando muitas coisas, né? O ataque não conseguiu dar chances, né, para esse time vencer, não deu condições dessa equipe do Brown Spiders ganhar. E
Eu acho que a gente tem um desenho muito interessante para essa equipe do Bronx Spiders, porque assim, tem uma vitória e uma derrota, tem um jogo contra o Quantis Steamrollers ainda desse grupo, que vai ser um jogo muito importante, né? Tem um jogo, né? Se eu não estou enganado, o jogo Intergrupos é a equipe se eu não estou enganado, o jogo Intergrupos é o Rio Preto Vailers ou é o Guarulhos Rhinos. É um dos dois, né? Porque o Gama pega o Steam, né, pelo que eu sei, e o Croco pega o Dragons, né? Então eu não sei de cabeça agora, até peço desculpa, não sei se vai ser o Vailers ou se vai ser o Rhinos, né? Mas assim, e joga em casa esse jogo, mas é um jogo muito complicado, né, para você vencer quando seu ataque não tá operando. E o último jogo da fase de grupos é o Steam, né? Então assim, o Steam também tá 1 agora. Vai ter a viagem para jogar contra o Gama, que pode ser um jogo muito importante. Esse intergrupos pode ser muito importante para essas duas equipes entenderem seu cenário de playoff. Lembrando que o primeiro e o segundo passam direto, né, de cada grupo. Então eu acho que o Bronx Spiders e Steam vão brigar por essa segunda vaga e fica um cenário muito interessante. Eu acho que o Bronx Spiders tem um desafio maior, né, do que o Steam, né, nesse intergrupos, mesmo jogando em casa. Mas eu acho que o jogo que vai pesar mais vai ser o último jogo das equipes, que vai acontecer aqui em São Paulo. Indo agora para o grupo B, tivemos a vitória do Flamengo Imperadores, 18-15 sobre o Tritões. O terceiro palpite errado dessa semana. O Flamengo que trouxe um jogo mais físico com a sua linha ofensiva, R40 foi o nome desse jogo. Né, foram 13 carregadas, 136 jardas, 10.4 por carregada. Então, uma primeira descida automática toda vez que ele pegou na bola. Né? Apesar dele não ter tido os touchdowns, para mim ele foi o craque da partida. Né? O Frajola recebeu o prêmio lá da CBFA, né? Porque teve os 2 TDs, teve 27 jardas. As duas primeiras corridas dele foram 2 touchdowns. Né, o Luiz Otávio também apareceu bem, 36 jardas, um cara com características diferentes ali do R40, mas o jogo terrestre funcionou muito bem, né, e foi bom a gente ver essa variação, né, porque trazia o R40 num pacote e trazia um outro pacote com formação em I formation, né, aquela formação com 2 running backs, né, um fullback e running back, onde o Frajola apareceu e teve os 2 TDs. E é muito interessante a gente ver o time criando essa variação com esse jogo terrestre, né, porque assim, o jogo terrestre é a cara desse time nesse momento, né? Eu acho que a chegada do Fraguso não foi um fator, né, para esse momento. Eu trouxe aqui as estatísticas dele no jogo, né? 5 passes tentados, 2 completos, 16 jardas e uma interceptação. A equipe colocou também o Ival, colocou o Marcos, né? O Marcos inclusive sofreu uma pick six, mas dos 3 ele parece o mais confortável na posição. Acho que o Fragoso talvez precise de mais tempo, né? Também talvez não quis se arriscar demais. O jogo terrestre estava entrando bem, então também não precisou pedir muito dele. Mas quando o jogo começou e na primeira campanha ele já tomou uma interceptação, já fiquei meio preocupado. Mas ele ali teve muita calma e tranquilidade também para o time se estabelecer bem. Mas eu acho que o grande mérito do Flamengo, além da R40, foi a defesa, né? Foram 5 sacks na partida, 3 do Herbert, falar Herbert por causa de NFL. 5 sacks, 3 do Herbert, uma defesa que gerou muita pressão, gerou muito desconforto pro Irving, que teve que ficar saindo do pocket o tempo todo e não deixou ele transformar essas saídas do pocket em jardas terrestres, conseguiu conter, conseguiu forçar ele a errar ou ele a se livrar da bola. E foi muito importante, principalmente no primeiro tempo, quando a equipe conseguiu estabelecer ali sua vantagem. Também teve o safety, né, que a equipe conseguiu, numa situação em que o R40 foi parado ali na linha de 2 jardas, né, numa quarta descida, e ali na primeira jogada da campanha conseguiu forçar o safety. Então, muito importante que essa equipe tenha conseguido vencer esse jogo e dar uma embolada legal no grupo, né, porque agora tem 1-1, né, o Tritões também tem 1-1. O próximo jogo é contra a RFA, que eu acho que talvez o segundo lugar do grupo saia daí, né? A RFA que perdeu na estreia para o Galo. Aí tem esse jogo contra o Flamengo no Rio e depois joga 2 vezes fora, contra Imperadores e contra Tritões. Mas eu acho que a RFA nesse momento é o segundo time desse grupo B. Mesmo com essa vitória do Flamengo, eu acho que a RFA tem mais chances dentro desse grupo B. Mas a equipe venceu, traz confiança para esse jogo e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Do Tritões, foi um jogo muito diferente do que a gente viu na estreia. Não vimos o mesmo equilíbrio. Eu não entendi porque a equipe desistiu tão cedo do jogo terrestre. O jogo terrestre parecia ser talvez ali uma boa arma,
mas eu senti que depois que a equipe ficou 2 posses para trás, abdicou muito rápido já no segundo quarto mesmo, para vamos tentar passar a bola, vamos tentar pontuar rápido, e isso acabou não dando certo. Né? No segundo tempo, a equipe conseguiu pontuar com uma pick six do Bozetti, né? Teve 2 ints e uma pick six, 10 tackles também, para mim, craque da defesa sem discussão. É a defesa que sofreu muito com o jogo terrestre, não dá pra gente falar que não, né? Foram mais de 200 jardas ou quase 200 jardas terrestres, mas que não deu janelas pro jogo aéreo, teve ali suas 2 interceptações, foi entendendo o que o Flamengo queria fazer, né? E deu ali oportunidades pro seu ataque capitalizar, né? No final do jogo, deu ali tempo pro seu ataque tentar fazer alguma coisa, mas esse ataque, eu até deixei anotado aqui, 77 jardas totais só. Eu acho que a equipe poderia ter corrido mais com a bola, poderia ter tentado algumas corridas desenhadas com o Irving, que era um cara que, uma vez que está em campo aberto, tem explosão para forçar o erro e forçar o adversário a tomar uma decisão antes dele. Mas eu acho que essa equipe do Tritões está numa situação também bem delicada dentro do grupo, né? Porque ainda vai encarar o Galo e vai encarar a RFA, né? E o Flamengo talvez fosse o termômetro que eu precisava ver desse Tritões, né? Então é uma equipe que eu acho que deve fazer um jogo talvez equilibrado com a RFA, né? Porque também vai estar jogando em casa. Mas contra o Galo eu já não sei, né? Contra o Galo já não seria favorito. Mas o que a gente viu da equipe do primeiro jogo, para o que a gente viu agora, talvez o cenário do time seja ele brigar por essa segunda vaga com RFA e Flamengo. Mas tá bem embolado esse grupo, tá bem embolado. Eu acho que o jogo poderia ter sido bem diferente para essa equipe do Tritões, se tivesse ajustado ali uma coisinha ou outra no seu ataque. Mas vamos falar do último jogo, vamos falar da vitória do Corinthians Steamrollers 43-15 em cima do HP Football, né? Primeira vitória do Steamrollers no Brasileirão, primeira vitória do Steamrollers na história contra o HP Football. A equipe já tinha se enfrentado 2 vezes com 2 vitórias do HP, né? O começo do jogo, eu vi até na transmissão do Paraná depois lá, o Valdo comentando que parecia, por conta do começo do jogo, né? Que teve um momento que foi 10-9 pro Steam. Ele falou, tá com um cheiro do que foi o playoff do ano passado, que tinha sido aquele 55-45, e realmente foi essa impressão que a gente teve no começo, né? O ataque do HP não conseguiu produzir, mas aí o ataque do Steamrollers começou com uma sequência de bad snaps, né? Acho que foi o primeiro snap do ataque, né? Que foi o safety que o HP pontuou, depois o Steam num retorno de kickoff, depois o HP ali roubando a bola da defesa do Camara e fazendo touchdown. Só que aí, com o passar do tempo, o fator quarterback foi o peso para mim desse jogo, né? O HP ainda tá tentando entender quem é o seu cara, se vai ser o Vidal ou se vai ser o João. O Vidal até falou sobre isso na entrevista pós-jogo, que tá aqui no YouTube para você conferir. Da equipe realmente está testando porque quer encontrar, né, quem é o cara, né? Foram 3 interceptações sofridas, né? O Vidal teve 2, o João teve 1. Os dois passaram para 60 jardas cada um, né? Então a mesma estatística. Eu acho que o João tentou, acho que 2 passes a mais, alguma coisa assim, bem pouco. E por você não ter esse jogo aéreo, né, ou um quarterback ali que faz a defesa ter tanta preocupação, o jogo terrestre, apesar de ter corrido bem, foi uma média de quase 4 jardas por carregada, ele se tornou óbvio, e aí o Steamrollers foi se adaptando, foi se fechando, foi conseguindo fisicamente, inclusive, fazer um jogo bom. Eu acho que vale a gente falar disso, né? Eu que sou um cara que realmente pega no pé de São Paulo, porque por estar aqui vendo os jogos sempre, e sempre que a gente vê jogos contra outros estados, equipes de São Paulo sofrem, né? A gente viu o Avengers conseguindo mostrar um jogo bom contra o Bristol na outra semana. Aí a gente vê o Steam fazer um jogo bom contra o HP nas trincheiras. Eu acho isso muito importante, né? Até deixei anotado aqui. A defesa teve 10 tackles for loss. 10 tackles for loss. Isso é um número absurdo, né? Para esse front do Steamrollers. E assim, dá para falar de vários caras ali que jogaram bem, né? O Xande, eu acho que é Carlos, se eu não estou enganado. Teve o camisa 98, que eu nunca tinha reparado nele, e me fugiu o nome dele agora, mas que jogou muito bem, sendo um cara presente ali em 2, 3 jogadas, né? Todo mundo dividindo bem ali os tackles. Mas assim, uma defesa que jogou muito bem contra esse HP, né? Teve 3 interceptações, uma do Kaká, uma do Kaká que voltou do Galo, né? Uma do Assis e uma do Bueno, Beyblade. Então, 3 jogadores da base ali do Steam produzindo, né? E eu acho que também vale a gente falar, obviamente, do que foi o
o ataque do Corinthians Steamrollers, né? Depois dos bad snaps que foram um problema no começo do jogo, a equipe se ajustou, a equipe se acertou e o Lee teve o melhor jogo dele desse ano com tranquilidade. Né? 19 passes completos de 28 tentados, 327 jardas, 7 recebedores diferentes com pelo menos um passe recebido. Falei sobre isso também lá no Instagram. É uma equipe que tem características diferentes em cada um dos seus caras e isso é muito bom, isso é muito saudável pro seu time. Né? A gente viu ali todo mundo tendo oportunidades, todo mundo aparecendo, todo mundo fazendo o que faz de melhor, fazendo o seu trabalho, né? Como eu falei. E eu acho que isso foi um fator muito interessante. Né? Special Teams também, né? Segundo o retorno para touchdown do Camara em Special Teams. Emerson com field goal de 51 jardas também, impressionante, porque tinha jarda para mais ali. O ataque, apesar de um jogo bom, eu acho que vale uma atenção às faltas. Foram 75 jardas em falta só do ataque. Eu acho que o Steam teve mais de 100 ou próximo de 100 jardas em faltas. A defesa com um jogo bom, né, conseguiu se adaptar, conseguiu se ajustar muito rápido ao que o HP queria fazer e não deu tantas janelas. As poucas que deu, o HP até conseguiu capitalizar, teve o touchdown ali no terceiro quarto, mas depois, quando o HP quis crescer, a defesa se sobressaiu para não deixar isso acontecer. Né? E uma coisa bem pontual, né, desse Steam que eu queria falar, desse ataque. Né? Depois que o placar estava bem estabelecido, a equipe foi pôr o Riveles, né? O Riveles que é o reserva imediato do Lee, né? E o Riveles acabou sendo ejetado numa situação muito evitável, tanto da parte dele quanto da parte do jogador de defesa do HP. Né? Os dois acabaram sendo ejetados ali por atitude esportiva. E a gente viu um terceiro quarterback do Corinthians aparecer, né? O Emmanuel, que entrou dando uma correria pro jogo, né? Correu para lá, correu para cá, completou um passe longo com... Acho que foi com o Brown, se eu não estou enganado. Anotou um TD correndo. E assim, é um menino muito novo, pelo que me falaram, acho que tem 17 anos. Não espero ver ele aparecendo muito logo de cara, mas é um cara interessante para de repente a gente olhar ali para situações pontuais, né? Tentar fazer alguma coisa diferente com ele. E também é uma amostra de como esse Steam todo ano traz caras bons, né? A gente fala muito sobre formação de base, muito sobre criar caras, muito sobre times que realmente estão fazendo isso. E eu acho que nesse aspecto é indiscutível que o Corinthians Steamrollers consegue formar esses caras, né? Como eu falei, a defesa com 3 interceptações. Assis, Kaká, Beyblade. 3 caras que até o ano passado a gente tinha ouvido quase nada. Né? O ataque desse ano, Camara, Sanka, caras que a gente também não tinha ouvido muita coisa até agora. Ano passado tinha o... Me fugiu o nome do menino agora, mas que tá atuando só pelo flag. Né? Então, assim, todo ano tá aparecendo 1, 2, 3, 4 caras que estão ali. E por isso que todos os anos a equipe consegue ter um time que talvez não esteja brigando para ser campeão, mas que é competitivo e que todo ano vai surpreender com esses caras novos que aparecem. Né? E eu acho que desse jogo é isso. Da defesa do HP, para não falar que eu não falei nada, a defesa teve 9 pontos dos 15 que o ataque conseguiu produzir. Né? 7 deles vieram pelo Lucas, né? Que foi o craque da defesa no jogo. Né? Conseguiu ele roubar a bola do Camara, que teve um jogo de altos e baixos e que terminou alto. Mas o Lucas conseguiu roubar a bola do Camara, levou para a endzone, apareceu bem ali em várias situações e para mim é um cara muito bom dentro daquela defesa do HP. E eu acho que a defesa fez o que pôde mais no jogo aéreo, errou bastante. Né? O TD do Sanka ali, acho que foi o último, se eu não estou enganado, um vacilo gigante da secundária. E é um time que tem que aprender a jogar contra diferentes velocidades. Né? Eu acho que o Steam teve muito sucesso em campo aberto porque tem caras muito rápidos. Né? Teve o TD do Camara, teve o TD do Ferrari. Então, é um time que precisa se adaptar também às velocidades diferentes, né, e estilos diferentes de ataques dentro do Brasileirão. Bom, gente, mais um vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Mais uma vez, se tiver algum errinho, alguma coisa, por favor, deixa nos comentários ou manda para mim no Instagram, da melhor forma que vocês acharem possível. Tô gravando de madrugada para que esse vídeo saia na quinta-feira ali no máximo até a hora do almoço, porque eu tenho que editar algumas coisas. E é isso. Tamo junto e até a próxima.